Os venenos das serpentes brasileiras são compostos químicos bem complexos que vão variar conforme o gênero da serpente. Esses venenos são adaptações desenvolvidas ao longo da evolução para que, em primeiro lugar, elas possam se alimentar e, em segundo lugar, se defender. Então, a principal função do veneno é capturar as suas presas e, obviamente, fazer a digestão delas. No vídeo de hoje, a gente vai ver semelhanças e diferenças entre esses venenos dos gêneros das serpentes, além, obviamente, das suas ações no acidente ofídico. Então, se você tem interesse por esse tema, já vai deixando aí o seu like da confiança, se inscreve no canal se você não está inscrito, porque está começando mais um Papo de Cobra. Os venenos das serpentes podem ser classificados em 4 tipos: venenos botrópicos, crotálicos, elapídicos e laquéticos. Vamos então conhecer cada um desses 4 grupos. Vamos começar pelo veneno botrópico, que é o veneno produzido pelas espécies do gênero Botrops e Botrocófias, que são a jararaca, jararacuçus e urutus. O veneno botrópico é rico em enzimas proteolíticas, ou seja, aquelas que degradam as proteínas, e são 2 tipos principais: as metaloproteinases e as serinoproteinases. O veneno botrópico também possui lectinas, que têm a capacidade de se ligar especificamente a carboidratos, ou seja, aos açúcares presentes na superfície das células ou então das moléculas. E num acidente ofídico, as lexinas ou aumentam ou inibem a coagulação do sangue quando elas interagem com os açúcares presentes lá no sangue, e também pode aumentar a inflamação no local da picada. Os venenos botrópicos também possuem fosfolipases. As fosfolipases destroem as membranas da célula, o que leva à liberação daquele conteúdo intracelular, o conteúdo que está dentro das células, causando, obviamente, a morte do tecido na área picada, ou seja, causando necrose. Então, resumindo, a ação do veneno botrópico tem basicamente 2 tipos. Primeiro, ação local. Ela causa dor intensa, edema, ou seja, inchaço, bolhas, equimoses. Equimoses são aquelas manchas roxas que a pessoa fica depois que o veneno é inoculado. E, obviamente, necrose. Isso tudo é resultante da destruição dos tecidos e dos vasos sanguíneos, e também da parada da função dos rins, principalmente nos casos mais graves. E além da ação local, a gente tem o segundo tipo de ação, a ação sistêmica, principalmente alterações na coagulação do sangue, que leva a sangramento generalizado, ou seja, a uma dificuldade aí do sangue coagular. O segundo tipo de veneno é o veneno crotálico, ou seja, o veneno da cascavel, a nossa única espécie de cascavel no Brasil, a Crotalus duriçus. O veneno crotálico ele é rico em crotoxina. Crotoxina é uma neurotoxina. Ela vai interferir diretamente na transmissão do impulso elétrico para o músculo, porque ela bloqueia a liberação de acetilcolina nos terminais nervosos. E sem essa acetilcolina, os músculos não recebem o estímulo necessário para se contrair. E assim como no veneno botrópico, que eu falei anteriormente, o veneno crotálico também possui fosfolipase. Então, as ações no organismo do veneno crotálico são basicamente ações sistêmicas, menos ações locais, mais ações sistêmicas, ou seja, aquelas ações que envolvem o corpo como um todo. Então, o veneno vai agir principalmente no sistema nervoso, que vai provocar paralisia muscular, dificuldade de respirar e alterações neurológicas, por exemplo, visão turva, um pouco de sonolência. Também pode causar necrose muscular e insuficiência renal aguda. E vocês sabem que a maior parte dos acidentes acontece com jararacas e cascavéis, né? Se a gente juntar os 2 grupos, quase 95, 97% dos acidentes no Brasil ou são causados pelo veneno botrópico ou pelo veneno crotálico. Vamos ver então a diferença clara entre esses 2 venenos? A principal diferença entre o envenenamento botrópico e o envenenamento crotálico é que no crotálico há predominância de efeitos neurotóxicos e miotóxicos com pouca reação local. Ou seja, uma toxicidade que vai envolver o sistema nervoso central
e a musculatura, com pouca reação local, enquanto no veneno botrópico a gente tem mais reação local. Deu para entender? Eu vou colocar aqui em cima o link de uma live que eu fiz com um médico especialista em acidente ofídico, onde a gente fala esses detalhes com maior profundidade. E se você for membro do canal, você pode assistir. Esse é um vídeo exclusivo para membro. E se você ainda não é membro do canal, aproveita, se inscreve aqui no canal e seja membro do canal. Colabora com a gente, que tem uma quantidade de vídeo, de entrevistas, vídeos novos que você pode assistir. É a partir de R$ 1,99 por mês. Então, por menos de R$ 2,00, você pode assistir uma quantidade enorme de vídeos, muitos falando sobre acidente ofídico. Você se informa mais e ajuda aqui o canal a manter esse projeto legal. Valeu? Conto com você? Mas vamos seguir. Vamos falar agora do terceiro tipo de veneno, que é o veneno das corais verdadeiras, o veneno elapídico. O veneno elapídico é aquele produzido pelas corais dos dois gêneros, o gênero Micrurus e o gênero Leptomicrurus. São os dois gêneros que a gente tem aqui no Brasil. A composição desse veneno vai envolver principalmente neurotoxinas. A ação delas no organismo pode ser local, mas pode ser sistêmica também. A ação local normalmente é imperceptível, gente, com muito pouco edema e muito pouca dor. Já a ação sistêmica é mais complicada. Esse veneno vai interferir na comunicação entre os nervos e o músculo, causando paralisia muscular. Os músculos respiratórios podem ser muito afetados, levando a pessoa a uma falência respiratória, uma insuficiência respiratória aguda, que normalmente é o que leva a pessoa a óbito. A diferença marcante entre o envenenamento por corais e os demais envenenamentos é que no envenenamento por cobra coral, a gente tem muito pouca ação na destruição dos tecidos e nas ações hemorrágicas. Nesse envenenamento, o maior impacto é no sistema nervoso central. E para terminar, o último tipo de veneno, que é o veneno da surucucu pico de jaca, o veneno laquético. A composição do veneno laquético é muito parecida com o veneno botrópico. Ele também contém enzimas proteolíticas e toxinas que afetam a coagulação, mas com uma menor intensidade sobre a parte hemorrágica. O acidente laquético também causa dois tipos de ação local e ação sistêmica. Na ação local, você tem dor, edema e necrose, assim como acontece no envenenamento botrópico que a gente viu. E na ação sistêmica, pode causar sangramento, alteração cardiovascular, pode ter hipotensão, a pessoa pode ter baixa pressão, cai a pressão, e é por isso que tem muito desmaio em acidente com surucucu, e pode causar até choque. Então vamos fazer um resumo aí do que a gente viu? Vamos ver o tipo de veneno, o tipo de ação que ele causa e quais são as principais toxinas. Vamos lá. Veneno botrópico. O efeito local é intenso, tem dor, edema e necrose. O efeito sistêmico tem hemorragia e problemas de coagulação. E quem são as principais toxinas? Metaloproteinases e fosfolipases. Veneno crotálico, veneno da cascavel. O efeito local é discreto. O efeito sistêmico é a neurotoxicidade e a insuficiência renal. E quem são as principais toxinas? A crotoxina e a fosfolipase. Veneno das corais verdadeiros, veneno elapídico. O efeito local é muito pequeno, quase nenhum. O efeito sistêmico é que é grave. Paralisia muscular e paralisia respiratória. E as toxinas são as neurotoxinas. E no veneno laquético, o efeito local é moderado, o efeito sistêmico tem hemorragia e hipotensão, e as toxinas são as proteolíticas e as procoagulantes. Agora, é muito importante a gente lembrar que os efeitos de cada veneno dependem da quantidade de veneno inoculado, também da espécie que causou esse envenenamento e da localização da picada, se pegou um vaso de grande calibre ou não. É essencial lembrar que o tratamento imediato com soro antiofídico específico é fundamental para a gente minimizar esses danos. Então, em caso de acidente, procure atendimento médico com urgência. Cada tipo de veneno tem seu respectivo soro. Soro antibotrópico, soro anticrotálico, soro antielapídico ou soro antibotrópico laquético. Além disso, medidas como a limpeza da ferida e o manejo adequado da vítima são indispensáveis,
Por isso a gente tem aqui no canal vários vídeos falando sobre o que fazer e o que não fazer em caso de picado de cobra. Vou deixar o link aqui em cima, recomendo que vocês assistam. E eu vou colocar aqui em cima uma live onde eu falo sobre isso com os médicos. Tem vários vídeos falando sobre acidente ofídico e é importante que vocês maratonem isso no canal. Às vezes é assistindo um vídeo desses aqui que você pode salvar a sua vida ou a vida de um amigo ou de um familiar.